Meninas e meninos, tema de hoje, tricoscopia digital nas sobrancelhas. O que você precisa saber? Esse vídeo foi motivado através de um conteúdo que eu abordei nos stories do Instagram. E decidi compartilhar aqui algumas orientações que eu acho de suma importância para você, terapeuta capilar integrativa, que já atua na área do tratamento de couro cabeludo e, por algum motivo, ainda não atua com sobrancelhas. Decidi abordar para te esclarecer que, quando você recebe um paciente, que você vai retirar ali as fotos macro e observa uma perda parcial ou total, ou até mesmo falhas nas sobrancelhas, saiba que essas falhas, essa perda parcial, pode ser mais informações para a tua coleta ali de dados na tua consulta. Então, é de suma importância você realizar o exame de tricoscopia digital também nas sobrancelhas. Mas esse conteúdo não é exclusivo para a terapeuta capilar integrativa, mas você também que atua com as sobrancelhas ou deseja atuar com sobrancelhas, especificamente na área de restauração de sobrancelhas. Algumas profissionais me disseram que, ó, Maíra, eu não trabalho com restauração de sobrancelhas porque eu não vejo resultado. E eu te falo, você não vê resultado porque não se pode mensurar aquilo que não é medido. Você não tem como comparar aquilo que você não analisou no início. E é por isso a importância do exame, da implementação do exame de tricoscopia digital na tua atuação. Outra coisa muito importante é que esse exame requer interpretação. Consequentemente, você precisa cobrar pelo teu processo de avaliação, porque através da tua avaliação você irá atender ali e investigar de forma precoce para descartar casos de alopécias cicatriciais. As alopécias cicatriciais não acometem somente couro cabeludo, mas acometem também sobrancelhas, cílios e barba. E você, profissional, precisa, em primeiro ponto, descartar as alopécias cicatriciais. Sempre que você recebe uma nova paciente no teu espaço de atendimento, o primeiro passo é descartar as alopécias cicatriciais. Por quê, Maíra? Porque nas alopécias cicatriciais acontece um processo de destruição do bulbo capilar. E essa destruição inviabiliza qualquer restauração capilar. E em alguns casos, essa destruição já aconteceu, porque o acometimento das sobrancelhas acontece em primeiro passo, em algumas condições. E esse acometimento inviabiliza qualquer tratamento que você faça, mesmo que ele seja utilizando de microagulhas, como o microagulhamento capilar, tá? Então, mesmo que você utilize ali de tratamentos agulhados, você não terá o estímulo de crescimento capilar, porque não há a fábrica que faz ali os cabelos, porque teve a destruição devido à condição cicatricial dessa sua paciente. Então, quais são as principais causas que levam a nossa paciente a buscar restauração de sobrancelhas, o estímulo de crescimento das sobrancelhas? Primeiro, né, nós precisamos saber que as sobrancelhas são, assim, um símbolo social muito importante. Através das sobrancelhas, dos cílios, nós conseguimos ali expressar sentimentos sem dar uma palavra. Então, é muito importante, mexe consideravelmente com a autoestima de homens e mulheres. Não só mulheres, tá? Não é exclusivo de mulheres, não. Tem muitos homens que estão buscando ali a área estética para melhorar o seu olhar através de uma sobrancelha muito bem estruturada, muito bem estratégica, para realmente comunicar algo mais forte e se sentir bem, tá? Então, as principais causas que fazem com que a nossa paciente ou o nosso paciente busque a terapia capilar para restauração das sobrancelhas são a perda capilar parcial ou total das sobrancelhas, disfunções ali que
provocam sintomas de intensa coçadura, então, coceira na sobrancelha, afinamento das sobrancelhas, que geralmente, e aí é mais comum o público feminino, se queixar da seguinte forma: as minhas sobrancelhas, quando eu era mais jovem, elas eram mais escuras, mais fortes. Hoje ela tá fininha, porque eu já tô ali envelhecendo e elas são mais finas mesmo. Mas, muitas das vezes, não é devido ao processo de envelhecimento, mas sim algo que está acometendo a paciente e ela não sabe. E é através da tua avaliação capilar bem feita e completa que você vai conseguir, ó, acolher e amparar e apresentar um plano terapêutico exclusivo, com base na clínica. Para de ficar querendo ali trabalhar de qualquer maneira e no final das contas não consegue entregar resultado. E não entrega resultado por quê? Porque negociou o pilar mais importante, que é o pilar de avaliação. Então, queda capilar parcial ou total das sobrancelhas, coçadura, afinamento capilar, rarefação progressiva. Então, a paciente, ela não se queixa nem de queda, não, minha sobrancelha ela não está caindo, ela também não está afinando. Ela fica naquele ciclo de uma rarefação, há uma área que fica um buraquinho, aí depois cresce, depois a outra área, depois cresce. Então, essas são as principais queixas pelo qual a paciente busca ali a terapia capilar para restauração das sobrancelhas. Mas existem diversas causas que acometem a nossa paciente na perda parcial ou total das sobrancelhas, de forma progressiva, muitas das vezes ali uma queda temporal, ou seja, haverá um novo crescimento, mas em outros casos será uma perda total, definitiva, que são os casos das alopécias cicatriciais. Quando eu falo em implementar o exame de tricoscopia digital avançada, saiba que, por se tratar de um exame, ele é algo complementar. Complementar o quê, Maíra? Complementar a tua anamnese. Então, quando você faz ali aquela entrevista bem estruturada com a tua paciente, no momento que ela está ali na tua maca, no momento de avaliação, você vai coletar todos os dados pertinentes que podem vir a gerar perda parcial ou total das sobrancelhas. Exemplo, eu falo muito dentro dos cursos da importância de você realizar uma anamnese ali com perguntas cirúrgicas, tá? Então, perguntas certeiras. Exemplo de perguntas certeiras. Na tua anamnese precisa ter essas 3 perguntas, tá? Há quanto tempo você está perdendo os pelos das sobrancelhas? 2, quando você perde esses pelos, você nota que eles crescem novamente? 3, é um evento ali isolado ou já houveram casos similares em outros momentos? Se sim, quando aconteceu? Então, essas são apenas algumas das perguntas importantes que você está conduzindo ali teu raciocínio clínico para descartar uma alopécia areata, por exemplo, que acomete as sobrancelhas. É bem raro a alopecia areata acometer somente as sobrancelhas, mas pode acontecer. Geralmente é uma das alopécias não cicatriciais até fácil de diagnóstico terapêutico. Por quê? Porque ela já acomete ali a área de couro cabeludo também. E fica aquela área, aquela placa, geralmente quando acomete sobrancelhas, são as alopécias em placa ou a alopecia areata que está ali em expansão, a mais avançada que está em expansão. E aí fica fácil você ter um diagnóstico terapêutico que ali, mesmo sem muito conhecimento, ali não é algo que está normal, porque está cometendo também um couro cabeludo, não está normal. Não vou poder estimular somente a sobrancelha, porque tem algo errado acontecendo ali no couro cabeludo também. Então, mesmo quem não trabalha com
o exame de tricoscopia digital, nem muito menos implementa a anamnese ali numa visão integrativa, já sabe que há algo a mais, tá? Mas é importante você entender que o exame de tricoscopia digital sempre será um complemento, mas tem porém. Apesar de ser um exame complementar, na maioria das vezes ele fala mais do que mesmo qualquer outra informação que o paciente tenha abordado. Muitas das vezes, em alguns casos, nem o paciente tem coragem de falar que está fazendo ou não, certo? Que é o caso da tricotilomania, por exemplo, que é o hábito involuntário de arrancar os pelos, não exclusivamente da sobrancelha, pode arrancar de outras regiões corpóreas. E o nosso paciente, quando ele chega ali a primeira vez no consultório, ele, mesmo você tendo toda aquela abordagem integrativa, ele não se sente à vontade para contar que está acontecendo essa desordem. E muitas das vezes ele nem nota que está acontecendo essa desordem. E através do exame de tricoscopia digital, nós conseguimos a identificação de um quadro de tricotilomania, sem sequer precisar de qualquer outro exame, como, por exemplo, uma biópsia. Somente com o exame de tricoscopia digital associado à tua anamnese, bem feita, bem estruturada, você consegue ali um diagnóstico terapêutico de tricotilomania. Ok, mas o que que eu preciso, Maíra, então, observar no meu exame de tricoscopia digital para que eu, pelo menos, consiga ali, ó, conduzir esse exame de forma mais tranquila? Primeira coisa que eu quero que você saiba, a partir de hoje, tá? Você irá providenciar um equipamento essencial para a realização desse exame, que é o tricoscópio digital. E não é qualquer tricoscópio digital, você irá providenciar um tricoscópio digital com recurso de polarização e não polarização. Precisa ser os dois, Maíra. Precisa ser os dois. Se no início você não consegue investir, você vai colocar na tua listazinha ali de desejos, né? Para serem ali atingidos de forma muito rápida, ou seja, nos teus primeiros atendimentos, você vai providenciar esse equipamento. E eu te asseguro que você trabalhará com muito mais, assim, segurança, assertividade, conseguirá vender mais, conseguirá fluir o teu atendimento de forma muito melhor, tá? Por quê? Porque tanto você quanto o paciente terão a experiência de verificar o antes e o depois, a tua avaliação e a evolução do tratamento através desse recurso maravilhoso. Então, o recurso de análise, o correto, é o tricoscópio digital com recurso de polarização e não polarização. Então, se hoje, assim como eu no início iniciei com uma lupa, com aquela lupa de ampliação, eu não estou falando de uma lupa qualquer, tá, gente? Outro dia, uma pessoa abordou, acho que foi no Instagram, me falando, mas Maíra, e a lupa que os dermatologistas utilizam? Você não está falando de uma lupa, você está falando de um dermatoscópio digital que tem a mesma função de um tricoscópio, sendo que a experiência entregue para o paciente não é a mesma, porque para a utilização de um dermatoscópio digital, que fisicamente é similar a uma lupa, mas não tem nada a ver com a lupa. A qualidade de ampliação de um dermatoscópio, um Dermalite da vida, é totalmente superior a uma lupa de ampliação. Se você for depois lá no post do Instagram, rola um pouco o feed, pesquisa lá meu primeiro tricoscópio, meu primeiro, posso nem chamar de tricoscópio, a lupa que eu utilizava para avaliar ali os meus pacientes no início. Trabalhava totalmente às cegas e eu não quero que você passe pelo que eu passei no início. Eu realmente não quero. Eu sei que é algo mais valorizado, mas eu te asseguro com propriedade. Ó, olha aqui para mim, no meu olho. Vale a pena, tá? Então, primeira coisa antes de você. Aliás, primeira coisa antes de você atender é adquirir conhecimento, certo?
Segundo passo são os recursos, os insumos para o atendimento, que o primeiro equipamento mais importante é o tricoscópio, com recurso de polarização e não polarização. Ok, sabendo disso, quais são os nortes, Maíra, de avaliação? O exame de tricoscopia digital, independente que seja no couro cabeludo, sobrancelha, cílios ou barba, ele tem uma ordem de análise. São 4 pilares. O primeiro pilar de avaliação é da haste capilar. A haste, tanto proximal, aqui falando especificamente da sobrancelha, proximal da pele, e a haste distal. Como é que está a estrutura do pelo em si? Como está a direção do pelo da sobrancelha? Há um padrão de normalidade. E nós precisamos avaliar esse primeiro pilar, tá? Que é importante. Em algumas alopécias, principalmente cicatriciais, casos de anisotriquia, que é a diferença tanto de crescimento quanto do pelo em si, é um achado tricoscópico relevante. Segundo pilar da tricoscopia digital na sobrancelha é a avaliação do ósseo. Então, quando eu avalio o ósseo, o que eu preciso observar? A coloração, se há ou não o relevo existente ou a coloração ali existente. Terceiro pilar, a epiderme, tanto entre um folículo e outro, entre um pelo e outro, quanto em torno ali, ó, da saída do ósseo, eu preciso avaliar, tá? E o terceiro passo aliás, e o quarto passo de avaliação tricoscópica é o padrão vascular. Quem disser para você que o padrão vascular ele não é utilizado na avaliação tricoscópica de sobrancelha, não está avaliando de forma completa, tá? Bem feita e completa. Por quê? Porque há casos, como por exemplo, de um lúpus eritematoso discoide, que o padrão vascular vai ser determinante para você identificar esse achado tricoscópico. Tá? Apesar da característica macro ser já uma característica importante, mas com o exame de tricoscopia você consegue identificar, tá? Então, é relevante. Os 4 pilares são relevantes para avaliação no exame de tricoscopia das sobrancelhas, cílios, barba, assim como é no couro cabeludo, tá? Então, primeira coisa que você irá observar após entender que é necessário essa estrutura. Quais são os padrões normais de crescimento e densidade do cabelo, dos pelos das sobrancelhas? Entender que há uma variação normal das sobrancelhas é fundamental para você distinguir entre variações normais e possíveis condições patológicas. A quantidade de pelos por unidade folicular, a depender da etnia, haverá variações. O que é normal você encontrar ali nos pelos das sobrancelhas? De forma predominante, a maioria dos pelos são terminais. Quando eu mostrar, eu vou trazer aqui nesse vídeo ainda alguns achados tricoscópicos e eu vou te ensinar o que é um pelo terminal, tá? Para você visualizar. Mas o pelo terminal, ele é totalmente pigmentado. Quando eu não tenho ou essa estrutura que eu vou lhe mostrar mais à frente, dessa pigmentação ou da estrutura em si, eu preciso ligar o meu sinal de alerta, porque há uma anisotricose ali naquele achado e é relevante, tá? Segundo passo da sua avaliação. Quais são os achados tricoscópicos comuns nas sobrancelhas e como diferenciá-los de condições anormais? Quais são os achados comuns que norteiam ali
a diferença das alopécias cicatriciais, não cicatriciais, das disfunções fúngicas para uma disfunção, uma dermatose ali um pouco mais simples de se tratar. Você precisa ter essa orientação. Terceiro passo. Quais são as principais condições capilares que afetam as sobrancelhas e como elas se apresentam no exame de tricoscopia digital? Então, condições como alopécia areata, uma hipotricose, ou seja, uma ausência de pigmentação no pelo, uma dermatite seborreica, você diferenciar uma dermatite seborreica de uma psoríase, por exemplo, ou qualquer outra dermatose. Quando nós avaliamos, eu falei no início que existem diversas condições que podem vir a acometer as sobrancelhas, tanto de forma parcial ou total, tanto de forma temporária ou definitiva. As principais que acometem, eu vou abordar para você nesse vídeo duas delas, tá? Que podem vir a confundir a profissional que trabalha com design de sobrancelhas, a profissional que trabalha na área de terapia capilar, mas por algum motivo ainda não avalia as sobrancelhas, que são a tricotilomania. Tricotilomania é uma condição de uma desordem emocional que faz com que o paciente puxe involuntariamente os pelos. Muitas das vezes ele nem percebe, por uma condição, na maioria das vezes, associada por uma expressão psicossomática de extremo estresse, extrema ansiedade, quadros de depressão, pós-trauma, podem vir ali a acometer o paciente de um quadro de tricotilomania, que pode ser temporário, mas também pode vir a se tornar patológico. E nesse caso especificamente, nós conseguimos restaurar as sobrancelhas do paciente, porque não há o dano do folículo em si. Mas esse achado te norteará como profissional a você compartilhar desse paciente que está buscando a estética somente facial para um outro profissional, psicólogo, psicoterapeuta ou psiquiatra, porque trata-se de uma condição que requer acompanhamento não só estético, não só de saúde capilar, mas também o acompanhamento psicológico, tá? Para auxiliar nessa condição, porque senão não adiantará você estimular, porque o paciente não terá tratado a causa, tá? Então, é preciso encaminhar esse paciente para um profissional para que vocês dois juntos consigam acolher e tratar melhor esse paciente, tá? Melhor e de forma completa. Outro ponto que é muito importante você ter como norte na realização do teu exame de tricoscopia digital é de quais são as técnicas ideais para realizar a tricoscopia digital nas sobrancelhas. Devido ser uma área pequena, né, de leve curvatura, pode ser necessário um ajuste na técnica de imagem para garantir uma visualização mais clara e mais detalhada. São pequenas observações que eu costumo chamar de ajuste fino, que você deve fazer. Então, como você deve realizar? Qual a lente de ampliação? Como você irá conduzir? Então, teu paciente chega no teu estabelecimento, você recebe. Como você deve fazer? Você precisa higienizar? Quais são as etapas do teu pré-atendimento antes da realização do exame? Você precisa passar alguma orientação para o teu paciente? É importante você ter esse norte do passo a passo do teu atendimento. Outra orientação muito importante é, como eu falei no início, trata-se de um exame que requer de você, profissional, a avaliação. Não adianta você comprar um equipamento,
realizar o exame de qualquer maneira e não saber interpretar. Você sabe por quê? Porque o paciente sabe quando você está insegura. Sabe quando você não consegue vender para ele porque você não sabe o que você está visualizando. E não adianta, porque você não vai conseguir vender, não vai ser fluido o teu atendimento. Então, requer interpretação. O primeiro passo é ter conhecimento, adquirir conhecimento das principais patologias que acometem os pelos das sobrancelhas e você ter toda a orientação de como distinguir cada patologia. O que é uma alopécia não cicatricial, o que é uma alopécia cicatricial, o que é uma disfunção fúngica, o que é uma dermatite seborreica, o que é uma simples oleosidade, se existe ali um resquício de material queratínico sebáceo, quais são os achados tricoscópicos que estão pré-existentes naquele achado que estão me passando mais informações, tá? Então, essa orientação, o conhecimento das disfunções capilares, das alopécias que acometem sobrancelha, as alopécias cicatriciais e não cicatriciais, é de sua responsabilidade adquirir esse conhecimento, tá? Próximo passo é os cuidados no pós-tratamento. Os cuidados no pós-tratamento. O que é muito importante você saber? Eu vejo muito nas redes sociais a venda de planos terapêuticos por sessão. E o que eu preciso te orientar é que, quando se fala em terapia capilar integrativa, você precisa aprender sobre anatomia e fisiologia do pelo que você está tratando. Assim como o couro cabeludo, as sobrancelhas estão organizadas ciclicamente por fase. Basicamente, nós temos 3 fases ali de um ciclo organizado. Esse é o motivo pelo qual nós não ficamos sem os pelos das sobrancelhas de forma definitiva, porque a cada momento nós temos ali uma fase de crescimento das sobrancelhas, que se chama fase anágena. Nós temos uma fase de repouso, onde não há queda, não há crescimento, está só o repouso, que é a fase catágena, e nós temos a fase programada da queda capilar, que é a fase telógena. Não sei se você sabe, depois coloca aqui embaixo se você sabe ou não. A quantidade de pelos que caem diariamente das sobrancelhas, que é considerado normal. Depois você me diz se você sabe, mas eu vou te responder. É considerado normal uma queda pré-programada de 3 a 4 fios por dia em cada sobrancelha. Que mesmo que não haja o tracionamento, tem muita paciente que tem o hábito de ficar passando a mão no rosto. E isso pode vir a tracionar os pelos das sobrancelhas. E essa orientação dessa organização cíclica é importante, é relevante, porque te norteará para estruturar o teu plano terapêutico. Ou seja, muitas pessoas perguntam, Maíra, em quanto tempo eu consigo estimular os pelos das sobrancelhas? Maíra, como é que eu monto o meu contrato de prestação de serviços para a minha paciente? Em quanto tempo? É por sessão? É por ciclo? É por contrato? Como funciona? É exatamente aqui que você tem essa orientação. Você vai considerar o tempo de crescimento da fase de crescimento, que dura em média de 90 a 100 dias. Haverá uma variação a depender da etnia do seu paciente. Então, o mesmo tempo de tratamento para o paciente caucasiano não será o mesmo do paciente de etnia afro. Por quê? Porque há variações. Outra informação importante e relevante que eu acho de abordar é que em algumas áreas das sobrancelhas eu tenho um estímulo de crescimento, eu tenho uma fase ali, anágena, levemente acelerada. Não é tão bem explicado isso, mas já foi observado, já é relatado em alguns artigos científicos. Na área inicial da sobrancelha e na área medial, eu tenho o estímulo de crescimento capilar da fase anágena levemente acelerado. Na área distal, ou na cauda aqui, que é chamada a ponta da sobrancelha, levemente mais
demorada, vamos dizer assim. Então, na área medial, na área inicial e medial, eu tenho um crescimento mais rápido e na área distal, levemente tardio. É importante você saber essa informação, porque com tudo isso você consegue estruturar que um plano terapêutico de restauração de pelos das sobrancelhas vai levar, em média, de 90 a 100 dias e terá ali áreas de crescimento levemente mais acelerado, tá? É interessante você ter essa informação, porque quando a paciente questionar, poxa, estou fazendo aqui o tratamento, mas aqui, ó, tem nada na ponta da sobrancelha. E você traz ali o conhecimento para acolher melhor o teu paciente. Existem áreas da sobrancelha que nós temos o estímulo do crescimento da fase anágena levemente acelerado. E é exatamente as áreas que nós estamos conseguindo ali estimular, que é a área inicial e a área medial. Usa desse argumento que você vai acolher melhor o teu paciente, tá? Outro ponto. Existem diversas causas que acometem ali a sobrancelha, a perda facial ou total. E se você quiser saber mais a como restaurar, quais são as causas que acometem os pelos das sobrancelhas e cílios, e se você quiser aprender a restaurar os pelos das sobrancelhas, eu vou deixar abaixo aqui o curso Como Restaurar as Sobrancelhas com a Terapia Capilar Integrativa para você conhecer e você aprender a tanto avaliar com profundidade quanto estruturar o plano terapêutico, precificar teu plano terapêutico e realmente entregar resultado. Existem algumas técnicas que têm total embasamento científico para estímulo de crescimento capilar. Algumas delas eu abordei no nosso curso, tá? Fotobiomodulação, microagulhamento capilar com e sem drug delivery, nós temos esse amparo, terapias capilares naturais, massagem modificada, Bronze Care, inventei esse nome agora. Gente, os cuidados em casa com as sobrancelhas é essencial. E no curso você aprende ali a ter os cuidados, a prescrever os cuidados ali para que o teu paciente continue o tratamento em casa. Então, tem o hair care, que são os cuidados com os cabelos. Existe o bronze care, para que você dê continuidade ali no tratamento. Dentro do curso Como Restaurar as Sobrancelhas com a Terapia Capilar Integrativa, você vai entender da necessidade de uma janela terapêutica para o tratamento. Aqui eu já te ensinei que o plano mínimo de tratamento é de 90 a 100 dias, mas existem casos que nós conseguimos reduzir esse tempo, tá? No estímulo de crescimento das sobrancelhas. E dentro do curso eu abordo isso. Existem terapias naturais que você poderá utilizar em todos os pacientes. Não sei se você sabe, as terapias capilares naturais, quando se fala em restauração de sobrancelha, geralmente ela é embasada com a utilização de óleos essenciais e óleos vegetais, e outras terapias capilares naturais, como a utilização de argila. Mas, mesmo 100% natural, existem contraindicações. Eu abordei no story do Instagram e muita gente falou, nossa, eu não sabia. Existe contraindicação na utilização de uma simples, entre aspas aqui, né, bem entre aspas, argila. Não é todo paciente que pode utilizar argila, existe contraindicação. Isso eu abordei no story do Instagram. Trazendo o exemplo para cá, exemplos de pacientes que estão em tratamento para acne ali, utilizando do medicamento Roacutan, está contraindicado. Outra contraindicação nas terapias capilares naturais é para o uso de determinados óleos essenciais, mesmo sendo 100% natural, mesmo tendo amparo científico da promoção do crescimento capilar, existem contraindicações. Eu costumo falar que os óleos essenciais são remédios naturais. E você sabe que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Se você não sabe manejar, escolher assertivamente o óleo essencial, uma simples restauração de pelos das sobrancelhas pode vir a prejudicar a saúde do fígado do teu paciente.
devido à escolha, à dosagem, à frequência errada, e tudo isso você aprende dentro do curso Como Restaurar as Sobrancelhas com a Terapia Capilar Integrativa. Então, te recomendo fortemente você conhecer, toca no link abaixo para você conhecer. Agora, como eu prometi, eu vou abordar aqui, ó, 2 tricoscopias para você anotar ali os achados. Se você receber alguma paciente com uma perda parcial da sobrancelha e no momento do teu exame de tricoscopia digital você irá achar esses achados tricoscópicos, você estará diante dos casos que eu irei te ensinar agora. Deixa eu compartilhar contigo aqui a tela da gente, só um instante. Vamos lá, olhem para a tela aqui ao lado. Se você receber alguma paciente e no momento do exame de tricoscopia digital você encontrar esses achados tricoscópicos, são eles: áreas ou área hemorrágica. Aqui nós temos uma área hemorrágica nesse círculo preto. Nós temos pelos duplos. Você nota que o folículo aqui está como se tivesse 2 pelos no mesmo folículo, e realmente tinha. Nós podemos encontrar nos pelos das sobrancelhas de 1 a 2 pelos, a depender da etnia, tá? Isso é considerado normal. E aqui, devido a essa condição, nós encontramos esse pelo duplo. Aqui nós temos os black dots, aonde nós temos em diversas áreas, aqui também, perdão, aqui é um pelinho fraturado, aqui nós temos o black dots, que são os pontos pretos, ou cabelo fraturado, e nessa seta verde nós temos um leve torcido que lembra o sinal de interrogação. Se você receber uma paciente com essa tricoscopia, no momento que você realizar os exames de tricoscopia dela, você encontrar esses achados, você está diante de um quadro de tricotilomania. Então, área hemorrágica, que pode ser uma ou em diversos outros locais. E isso acontece porque o ato de tracionar pode vir a lesar ali uma área ou várias áreas. O ato de tentar puxar, nós também temos aqui o pelo danificado, tá? Exatamente acontece esse pelo em forma de sinal de interrogação, também acontece por esse tracionamento. Ainda falando sobre a mesma condição, que é a tricotilomania, outros achados tricoscópicos que você pode encontrar um ou todos. Quando nós recebemos um paciente de tricotilomania, geralmente nós encontramos vários achados tricoscópicos. Então, eu falei para você no registro tricoscópico anterior, você tinha um pelo em forma de sinal de interrogação, um pelo duplo, uma área hemorrágica, tudo isso são achados tricoscópicos. E tinha ali um pelo fraturado, tá? Tudo em um único campo de visão. Em um outro campo de visão, você encontrará outros achados, os iguais ou outros, tá? Que somarão ali no momento do teu exame de tricoscopia digital. Um outro achado, um pelo fraturado, que é basicamente o pelo que foi tentado arrancar está crescendo novamente. E notem que aqui, ó, ele está realmente rompido, não foi conseguido arrancar esse pelo. Temos inúmeros black dots, pontos pretos. E tem um outro achadozinho aqui, ó, que é um achado diferente. Esse achado, o pelo, ele tem o aspecto de chama, nós chamamos de flame hair. O flame hair nós encontramos especificamente na tricotilomania. É importante você saber que na tricoscopia digital, alguns achados tricoscópicos, eles não são exclusivos da condição em si, mas existem outros que norteiam o teu diagnóstico terapêutico. Quando você encontra um flame hair
e uma área hemorrágica em um campo de visão, além disso, um black dots ou cabelos ali em crescimentos distintos, pode estar ciente que você está diante de um caso de tricotilomania. Então, esse é o primeiro exame que eu prometi para vocês. O exame de tricoscopia digital na sobrancelha em um quadro de um paciente com tricotilomania. Agora vamos para outro caso. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Ai, espero que eu ter trazido. Ah, consegui. O que que nós temos nesse achado? Lembra que eu falei que a direção da sobrancelha é importante no momento da tua tricoscopia, principalmente da sobrancelha, porque quando nós temos o crescimento em diversas direções, é um sinal de alerta. Nós chamamos essa diferença de anisotriquia, tá? Além disso, quando nós temos, além desse achado, que é o direcionamento do crescimento da sobrancelha em direções distintas, existem casos de alopecia cicatricial, que é o caso da alopecia fibrosante frontal, que essa anisotriquia é muito mais evidente. O crescimento, o pelo crescendo ali praticamente que na vertical, diversas direções, tá? Já abordei sobre a alopecia fibrosante frontal bastante nas aulas ao vivo. Eu espero que você tenha acompanhado. Mas nós não encontramos exclusivamente na alopecia fibrosante frontal. A anisotriquia nós encontramos em diversas outras condições. E aqui nós temos também um pouco de anisotriquia. Além disso, nós temos outros achados aqui que são os yellow dots, ou pontos amarelos. Os pontos amarelos são folículos viáveis com resquício de material queratino sebáceo. Nós temos em diversas outras áreas, tá? Esses pontos amarelos. Olha, outro bem aqui abaixo. Além disso, nós temos aqui fios velos. Eu fiquei de ensinar para você o que era um fio terminal e aqui eu aproveito para te ensinar também o que é um fio velo. O fio terminal, ele é altamente pigmentado, com a sua base calibrosa e o afilamento progressivo. O fio velos é exatamente o mesmo pelo em miniatura. Então, eu tenho uma base calibrosa, eu tenho o afilamento progressivo, mas ele é miniaturizado. E, na maioria das vezes, ele é um fio fraco, ele é um fio que ele tem uma queda muito expressiva. Ele não é um fio que fica organizado, vamos dizer assim. Então, é um fio fraquinho, fininho, hipopigmentado, ou seja, a ausência da cor aqui. E esse é um achado que leva a uma direção, a um caso de alopécia não cicatricial, aqui é de outra paciente, que é a alopécia areata. Deixa eu ver se eu consigo ampliar como eu ampliei a outra. Que é a alopécia areata. Na alopecia areata, nós estamos diante de uma alopecia, de um quadro ali que envolve o sistema imune do paciente. E nesse caso especificamente, mesmo você visualizando os folículos, sempre que você visualiza um folículo, você tem ali um respiro para trabalhar a restauração capilar das sobrancelhas. Mas, em alguns casos, você vai precisar ali da estratégia medicamentosa. E esse é um deles. Porque você não conseguirá tratar sozinha esse paciente, porque requer de estratégia medicamentosa. Você vai conseguir, sim, trabalhar com as terapias capilares naturais, com as outras tecnologias para estímulo de crescimento capilar, mas você precisa também tratar o sistema imune do nosso paciente e, no caso, a terapeuta não tem competência técnica para prescrição de medicamentos, tá? Nós estamos diante de um quadro também de alopécia areata. A alopécia areata, quando ela acomete a sobrancelha, como eu falei no vídeo, geralmente é mais fácil de
ter um diagnóstico terapêutico. Por quê? Porque geralmente não acomete só a sobrancelha. Geralmente terá uma placa também no couro cabeludo, tá? Salvo casos raros. Outro ponto também que facilita o diagnóstico terapêutico de uma alopecia areata são essas placas lisas. Essas placas lisas que você não vê praticamente nada. Só vai ver porque eu vou te passar as informações aqui. Mas é exatamente nessas placas aonde eu encontro esses yellow dots, que são os folículos pilosos com resquício de material queratina sebáceo, é um achado tricoscópico relevante. Casando com a anamnese clínica bem feita, você terá ali um diagnóstico terapêutico de alopecia areata. Lembra das perguntas que eu te falei, que eu te ensinei para fazer sobre a suspeita de uma alopecia areata? E a tricoscopia, nós temos aqui como achado tricoscópico yellow dots, muitos yellow dots em uma placa de alopécia e um outro achadozinho muito sutil, próximo à placa, é o black dots. Então, quando nós temos black dots em uma área de alopécia cheia de yellow dots, e esse black dots está ali, ó, direcionado para a área da placa, a área que ainda tem pelo, isso é um indicativo de um prognóstico de expansão, ou seja, esses pelos ainda poderão continuar a cair. Por isso que eu te falo que é importante você ter ali como atendimento multidisciplinar a estratégia medicamentosa com o profissional médico, e você irá conseguir trabalhar o estímulo de crescimento capilar de forma muito mais tranquila, muito mais fluida, utilizando dos recursos terapêuticos e tecnológicos, com todo o embasamento científico que eu abordei no curso Como Restaurar as Sobrancelhas com a Terapia Capilar Integrativa. E aí, gostou desse conteúdo? Tenho certeza que sim, né? Tenho certeza que você também conseguirá ajudar mais pessoas simplesmente compartilhando desse conteúdo com uma amiga que você ama. Então, compartilha desse conteúdo com uma amiga que trabalha na área ou que deseja trabalhar na área de forma segura, tá? Espero que eu tenha ajudado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.